Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos encontrar a derivada da função x² pela definição. A definição de derivada é dada por f' de x igual ao limite de f x mais ΔX menos f de x dividido pelo ΔX quando ΔX tende a zero. Então, essa é a definição formal de derivada e a notação de derivada é representada por f' de x. Então, agora nós vamos encontrar a derivada f' de x da função x² usando a definição que é dada por um limite. Então, f' de x é igual ao limite de fx mais ΔX. Isso quer dizer que aonde tem x na função, você substitui por x mais ΔX. Então, x mais ΔX elevado ao cubo. Aqui, você vai substituir por x mais ΔX e como o x está ao cubo, então x mais ΔX fica ao cubo. Menos f de x, ou seja, menos a própria função. Menos, quem é a função? A função é x², então menos x². Dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Agora, nós vamos desenvolver a soma do cubo, que é dada por cubo do primeiro, x², mais 3, que multiplica o quadrado do primeiro, vezes o segundo, ou seja, vezes ΔX, mais 3 vezes o primeiro, que é x, que multiplica o quadrado do segundo, ΔX², mais o cubo do último, ΔX². Então, toda essa parte é o desenvolvimento de x mais ΔX², menos x². Tudo isso dividido pelo ΔX. Observe que o primeiro termo é x², o último é menos x², então podemos cancelar. Observe também que em todos os termos existe um ΔX, então podemos reescrever esse limite colocando o ΔX em evidência. Então, eu vou colocar ΔX e abrir parênteses. O primeiro termo é 3x² ΔX. Como eu já coloquei o ΔX em evidência, eu vou colocar dentro do parêntese 3x². Mais, no segundo termo, nós temos um ΔX². Como já tem um ΔX do lado de fora do parêntese, então no segundo termo fica 3x vezes ΔX. ΔX vezes o ΔX vai dar o ΔX², não alteramos em nada a função. Mas o último termo é um ΔX². Como eu já tenho um ΔX em evidência, aqui dentro do parêntese eu vou escrever apenas um ΔX². ΔX vezes ΔX² vai dar o ΔX². Então, não alteramos em nada a função. Tudo isso dividido pelo ΔX. Agora, eu posso cancelar ΔX com ΔX. Nesse momento, a indeterminação 0/0 desaparece. Eu vou reescrever o limite. 3x² mais 3x ΔX mais ΔX². ΔX tende a zero, então esse ΔX vai a zero e esse ΔX também vai a zero, ficando apenas o limite
de 3x², quando ΔX tende a zero, mas a variável do limite é o ΔX. Aqui na função 3x² nós não temos nenhum ΔX, então recai na situação limite da constante. E o limite da constante é a própria constante, ou seja, 3x². Então, para concluir, dada a função f de x igual a x², a sua derivada f' de x é igual a 3x².